Uma das mais importantes e curiosas da chamada linha de pesquisa da comunicação foi desenvolvida em 1972 por Elisabeth Noelle Neumann. Elizabeth nasceu em 1916 na Alemanha e aos 24 anos se especializou em demoscopia, que significa pesquisar a opinião do público para torná-la conhecida. No entanto, visto de outra forma, a demoscopia é a pesquisa da opinião sobre a organização científica. A partir dos anos 50, ela começou a se interessar pela imprensa e pela opinião pública. Suas principais teorias estão desenvolvidas no livro A Espiral do Silêncio, Opinião Pública, publicada nos Estados Unidos em 1984. A pesquisadora começava a chamar a atenção para o poder em que a mídia influenciar o conteúdo do pensamento dos receptores. Noelle Neumann destacava a presença da mídia como modificadora e formadora de opinião a respeito da realidade. Ao longo do tempo, Noelle identificaria que a autoestima dos alemães diminuía à medida que a mídia fazia para referências negativas ao povo. Após vários anos de pesquisa, Elizabeth desenvolveu uma hipótese chamada de espiral do silêncio, através de fundamentações apoiadas em grandes filósofos como Platão e Aristóteles. Nayana, o que é a teoria da espiral do silêncio e como foi originada? Bem, a teoria da espiral de silêncio, ela surgiu na década de 1970, né? Ela foi implementada, sistematizada pela pesquisadora Elisabeth Noelle Neumann, e, na verdade, à época, quando ela sistematizou essas ideias em relação a esse conceito que ela viria a chamar de espiral de silêncio, ela fez uma pesquisa relativa às eleições, né? À questão eleitoral. E é uma pesquisa que tenta avaliar por que algumas opiniões são majoritárias e onde ficam, ou na verdade, o que acontece com essas opiniões discordantes, né? E a teoria, na verdade, como o próprio nome já explica, ela coloca que essas opiniões que não são majoritárias, essas opiniões que são discordantes, elas tendem a ser silenciadas, né? E aí isso vai dar origem ao que a autora observou como um movimento em espiral que cresce, fazendo com que essas opiniões discordantes, dissonantes, elas sejam silenciadas e a opinião majoritária, a opinião da maioria, né, ela cresça nesse movimento em espiral. Então a teoria ajuda a entender como a mídia funciona em relação à opinião pública, né? Mas quando o indivíduo acredita que sua opinião coincide com a da maioria, ele tende a expor o seu ponto de vista ou não? As conclusões da Noelle Neumann vão exatamente dizer que não, que esse indivíduo, ele tende a silenciar a opinião dele quando ele percebe que essa opinião discorda da opinião da maioria. E aí essa opinião da maioria, nos dias atuais, é uma opinião que ela é construída baseada também na agenda midiática, na opinião midiática. Daí essa grande influência dos meios de comunicação e daí o uso dessa teoria para a gente explicar como é que se dá essa questão do agendamento público dos temas sociais na mídia, ou pela mídia, né? Sendo assim, a opinião da população tende a ser o ponto de vista formado pela maioria das pessoas. E isso acontece com mais facilidade quando há acesso aos meios de comunicação, já que a opinião minoritária vai sendo engolida pela maioria e tende a sumir da consciência pública. Está aí a hipótese da espiral do silêncio.